meu nome é Ana Martinho, sou diplomata de carreira. Neste momento estou já em Lisboa, terminei as minhas funções no exterior e, a certa altura, também terminei as minhas funções, que foram longas, mais ligadas, digamos, ao serviço público, porque a idade conta para isso. E nessa altura, aquilo que eu, aliás, fui fazendo a partir de certa altura foi não aceitar um determinado tipo de rótulos, e portanto aquilo que eu fiz foi sempre reformular-me. E eu acho que eu estou numa fase muito reformulada da minha vida, e o tempo vai passando e eu continuo a ter muitos desafios, e tenho sorte nesse sentido, porque os desafios que têm vindo ter comigo são bons desafios, pelo menos são desafios em que eu espero poder, de alguma coisa, de alguma maneira, fazer bem aos outros e chegar aos outros, e porque isso sempre foi uma preocupação minha. Cheguei a advogar, mas a certa altura a carreira aqui em Portugal abriu para as mulheres com a Revolução. E eu confesso que não foi completamente por acaso que eu estava a advogar e pensei assim, bom, vou experimentar, é uma porta que se abre, eu vou experimentar, vou ver o que é, vou ver como é que é. E de facto, pronto, lembro-me de pôr uma condição, que era que só faço se os exames, se as provas não forem mais difíceis do que as de Direito, porque os exames de Direito eram um autêntico pesadelo. A verdade é que o concurso para o Ministério é muito, muito puxado, e portanto, mas entrei e depois fui ficando. Fomos muito bem recebidas, eu fui muito bem recebida. Acho que não houve qualquer resistência nesse sentido, não houve. Houve uma evolução natural, uma integração natural. O trabalho das mulheres foi, obviamente, apreciado, isso é inegável, não é? Não houve, não faz isto porque é mulher, ou não, não houve. Acho que não houve. E, portanto, tenho que ser justa, acho que aí não houve verdadeiramente uma discriminação. As diferenças põem-se realmente na maneira como as mulheres fazem as coisas, que é uma maneira, uma forma de existir, de viver, de existir de diplomacia, que é um bocadinho diferente e que tem a ver com a nossa natureza feminina, mais nada. E, portanto, a vida foi. Os recrutamentos das mulheres foram seguindo, as mulheres foram entrando, portanto, a certa altura havia um número bastante, relativamente equilibrado, e até lugares de chefia que foram atribuídos às mulheres, e chefias de missões que começaram porque isso era também uma questão, era a embaixadora, quer dizer, o embaixador em Washington não ser sempre só um homem, pronto, essa parte aí tem-se vindo a diluir muito, e tem-se vindo as mulheres têm tido lugares tanto internamente como no exterior. Agora, por exemplo, as 4 diretoras gerais do Ministério são mulheres. Eu fiquei bastante tempo em Lisboa, portanto, fiquei 4 anos, fiz o percurso todo nos serviços em Lisboa, e depois realmente abriu uma vaga em Nova Iorque e eu fui para as Nações Unidas, fui para a missão junto, para a representação de Portugal junto às Nações Unidas. É uma maneira de estar. Eu acabei por ser uma multilateralista, e embora o multilateralismo agora, como se sabe, está ameaçado, está criticado, está em causa, e muitas vezes por bons motivos e com razão, mas continuo a ser uma multilateralista e acho que o multilateral realmente é a forma de resolver problemas que a todos dizem respeito. A todos, a nível da humanidade, a nível global. E, portanto, talvez as Nações Unidas, para mim, são. A Carta das Nações Unidas é alguma coisa sagrada, quer dizer, vai ser muito difícil termos digamos, uma estrutura internacional do ponto de vista de valores, de princípios, de ética, de mecanismos a funcionar, que substitua
as Nações Unidas são para manter, são para acreditar, os direitos humanos, tudo isso. Agora, é muito possível que haja aqui, certamente não é muito possível, há certamente necessidade de uma reforma que, se não for feita como não foi até aqui, não resultou por si, acaba por ser um pouco imposta, não é? Mas o multilateralismo, no fundo, funciona depois de uma forma também flexível. E isso foi uma forma como eu sempre vi o multilateralismo. Está bem, sob o grande arco das Nações Unidas, mas organizando-se em termos regionais, em termos de interesses, em termos mais específicos, em termos alternativos. E, portanto, sim, marcou-me nesse sentido. Portugal também estava nessa altura a arrancar para um posicionamento no mundo que era completamente diferente, visto que também estávamos, na altura éramos muito bons exemplos, estávamos na moda, ficámos na moda, fomos praticamente diretamente para o Conselho de Segurança, portanto, essa foi o nosso primeiro mandato como membros. E pronto, e vivemos, isso depois tudo se misturou, porque no fundo também estávamos a entrar nas Nações Unidas, que tinham vivido um período que tinha sido da descolonização, onde o número de membros e a descolonização tinham tido um impacto muito grande, e acho que Portugal entrou logo nesse mundo com uma posição natural sua, em que a função de Portugal naquele quadro multilateral foi sempre positiva, por Portugal não ter, no fundo, uma agenda de poder e, portanto, lá está, ser um construtor de pontos, encontrar no exterior um eco que nós, aqui dentro e cá dentro, não temos tanta noção. E, portanto, é um mundo muito, ao mesmo tempo, muito favorável para Portugal, onde a política externa portuguesa se pode desenvolver, expandir, ter, como se tem visto, no fundo, deixando um rastro que é positivo, não é que tudo seja positivo, mas muitas coisas são. Nós conseguimos, numa série de equilíbrios permanentes em que nós somos proativos na busca desses equilíbrios, acho que talvez tenhamos conseguido prestar muito discretamente, sem grande, mas alguns serviços à paz, ao mundo, enfim, por aí afora. Todos eles foram diferentes. Eu, no fundo, não passei por nenhum posto que fosse, do ponto de vista local. Até tenho alguma pena disso. Um posto em África, muito duro nesse sentido. Um posto na Ásia, também muito. Mas o que eu tive foram sempre postos muito trabalhosos e, desse ponto de vista, muito exigentes. Portanto, fiz um posto muito longo em Nova Iorque. Voltei, já fui com o meu marido e um filho, voltei com 2 filhos do meu marido, tudo, e depois ficámos 15 anos em Lisboa, o que não significou de maneira nenhuma que tenha sido fácil, foram anos muito exigentes. E porque foram anos de responsabilidade, em que, lá está, eu tive que desenvolver muito o meu lado de serviço público, de ser um serviço público, de ser um serviço de representação do Estado e do melhor daquilo que é português, mas ser serviço público. E lembro-me que, enfim, depois saí, já foi 15 anos é muito tempo. Do ponto de vista familiar foi bom, porque quando eu saí os meus filhos já estavam, enfim, jovens, muito jovens adultos, mas adultos, e eu saí como embaixadora para Paris, para a OCDE. E depois, a seguir a isso, a minha vida, depois dos 15 anos a seguir, acelerou-se imenso, porque tive na OCDE, mas rapidamente fui para Praga, e Praga foi a minha experiência bilateral principal, porque só tornei a ter outra. Depois de Praga, tive, lá está, outro desafio que para mim foi recusável, foi
do Presidente da Comissão Portuguesa, do Dr. Durão Barroso, que me desafiou para ir para o gabinete dele, com ele, para Bruxelas, e eu achei que era irrecusável e fui. Aí tive 5 anos em Bruxelas, não fiz o segundo mandato, porque o Ministério também me queria de volta, não é? E então fui para Viena, onde fiz tudo. Fiz a OSCE, multilateral, portanto fiz a bilateral, fiz as Nações Unidas, que é um mundo enorme em Viena, fui governadora da IEA, e depois daí voltei para secretária-geral do Ministério, que também, quer dizer, tudo isto foi muito, muito exigente do ponto de vista de trabalho. Mas devo dizer que sempre feito com muito gosto, sempre correspondido com muito gosto, por mim, tanto quanto pude, fazer sempre o melhor possível. Pois fui secretária-geral do Ministério e, ao mesmo tempo, presidente da Comissão Nacional da Unesco, portanto, 2 lugares bastante diferentes, mas gostei muito de ser secretária-geral. Daí fui ainda assessora para as relações internacionais do Presidente da República, Marcelo, não acompanhei o segundo mandato, e recomecei a minha reformulação. São fiáveis, são flexíveis e realmente acho que o perfil do diplomata ou da diplomata portuguesa passa um bocadinho por aí. Mas tem sempre uma marca humana de cada um de nós. E, portanto, aquilo que é mais importante é sermos quem somos, não é? E tentarmos adaptar essa forma ao trabalho que temos que fazer. E mais, agora a evolução e a rapidez das mudanças têm sido de tal ordem que é muito importante ter essa capacidade de adaptação, não é? Ter essa capacidade, e uma coisa que para mim é sempre fundamental é continuar a aprender, sempre numa posição de aprender. Aliás, faz parte do meu programa de reformulação. É isso, não é? Portanto, acho que no fundo o perfil dos diplomatas portugueses é um bocadinho isso, mas é muito diversificado e tem muito a ver com a preparação ou a especialização. Os diplomatas portugueses têm que fazer tudo, têm que saber tudo, portanto, uma especialização propriamente não é possível. Temos que ser enciclopédicos. E agora enciclopédicos digitais. Já não é britânica, nem Laos, é mesmo digital. Mas pronto, acho que a carreira tem evoluído muito bem nesse sentido. Tem sempre continuado a adaptar-se e vimos agora, quer dizer, com mais esta campanha bem sucedida para o Conselho de Segurança, que foi feita, lá está, nesses moldes, numa agenda sempre positiva, numa agenda em que não se ataca os outros, não se... Eu acho que isso é uma coisa, eu talvez insista um bocadinho mais nesse ponto, mas é verdade que é isso que resulta do perfil da diplomacia portuguesa. E a continuidade, a estabilidade, porque realmente que corresponde um bocadinho à maneira de ser dos portugueses, porque quando há qualquer coisa que os portugueses dão um bocadinho conta disso, quer dizer, no fundo, os governos, os programas de governo, os presidentes da República seguem esta política externa, estes programas, estas linhas gerais, estas linhas mestras, porque elas são aquilo que Portugal é. Não, lembro-me de negociações, esse é um ponto que lembro que foi engraçado, num país em que havia um acordo que era muito importante ser assinado e que tinha sido muito negociado e estava quase a ser assinado e de repente nem eu própria percebi muito bem o que é que tinha acontecido, mas aquilo desfez tudo, a mesa com o acordo desapareceu, as pessoas que iam assinar desapareceram, e eu pensei assim, isto não está a acontecer, isto vai acontecer. E lembro-me que consegui, fui pura e simplesmente repor as coisas nos seus lugares e o acordo foi assinado. Bom, isso agora aí, quer dizer, e tem sido tão rápida a evolução, eu sempre vivi, sempre defendi que temos que estar abertos à mudança, porque ela vem. E quando nós a queremos, ela vem. Mas muitas vezes também vemos quando estamos. E eu acho que tem havido uma grande aceleração e estamos a viver uma mudança de era.
não é uma mudança disto ou daquilo, é uma mudança profunda, estruturante e que toca muito na multilateral, visto que estou a falar com o canal das Nações Unidas, e que as Nações Unidas, embora sejam muito neste momento penalizadas, procuraram fazer o seu trabalho de atualização. A Agenda 2030 passou a ser já toda uma comunidade para o futuro, uma conferência para o futuro, um digital, as gerações mais novas, tudo isso são preocupações, para além, claro, daquelas que são as próprias das Nações Unidas, que é a defesa da paz, é o progresso, é o clima, e portanto, mas aquilo que eu vejo é que há de facto neste momento uma polarização em que as Nações Unidas têm dificuldade em encontrar-se. Mas não é isso que deve fazer as Nações Unidas desistir, ou que deve fazer as Nações Unidas não continuar a fazer o seu trabalho, porque essa polarização, eu estou convencida que vai acabar através de esforços positivos e de justamente conseguir responder àquilo que são as dificuldades que as pessoas sentem e por isso são tão férteis para radicalizações, polarizações, desinformação, toda essa área mexeu completamente. E isto agora é uma questão também da humanidade. A humanidade tem que viver para a frente, tem que se ajustar, e a humanidade é cada vez mais pequenina, no sentido cada vez mais una, embora esteja tão dividida com as religiões, com as civilizações. Mas, enfim, também vejo muitos caminhos a abrirem-se para haver um reencontro. Porque metade da população do mundo são mulheres. Essa é a melhor resposta que se pode dar. E, portanto, é evidente que as mulheres têm que ter um lugar em todas as áreas em que não há áreas exclusivas. Também não há áreas exclusivas, exceto ser mãe, digamos assim. Não há, e hoje em dia os homens também têm muito essa função, cada vez mais, eu vejo pelos meus filhos, mas acho que as mulheres têm um lado diferente, mais humano, talvez mais paciente, talvez mais flexível, como diplomatas, de alcançar os objetivos, de negociar, de exercer as funções dessa forma. Entrem e façam o melhor que sabem, sejam vocês próprias, essa é a parte mais importante. E nunca pensar que a experiência é um valor fantástico, porque a experiência pode ser uma ratoeira, ser sempre curioso, querer sempre aprender e não pensar também que a perfeição é um caminho. E, portanto, é preciso corrigir, ir fazendo tudo o melhor que se pode e voltar atrás e ser persistente até se conseguir aquilo que nós, os nossos objetivos.